Olá pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem. Nossa, o pessoal aqui é bem pontual, viu? Estamos às 20 horas e eu já estou vendo aqui algumas pessoas entrando. Maravilha, que bom. Muito obrigada pela presença. Eu gostaria, além de agradecer a presença de todos os presentes aqui, de agradecer também o convite que eu recebi para fazer essa live do presidente da OAB de Palmares, Dr. Silvio Vasconcelos. Também agradecer o apoio do diretor Emanuel Silveira e também da nossa convidada especial de hoje, a doutora Érica Becker, que topou fazer essa live hoje aqui com a gente. Nós vamos falar sobre o direito de família, como é que ele tem sido impactado hoje com toda essa pandemia. A gente vê que tem atingido não só o comércio, né, economia, relações familiares em si estão sendo muito afetadas. Nós podemos ver que, além da questão da guarda compartilhada, a questão de pensão alimentícia também ela tem sofrido bastante. Então, nosso objetivo hoje aqui nessa live é tentar passar para as pessoas de uma forma bem simples, uma linguagem técnica, sem linguagem técnica, sem juridiquês, para que as pessoas elas possam entender um pouco o que está acontecendo e como a gente pode solucionar algumas questões. Então, para isso, eu vou convidar aqui Érica Becker, a nossa convidada de honra de hoje. Pronto, já enviou o convite. Estou só aguardando ela entrar. Olá, tudo bom, Olá, Alexandra? boa. Obrigada pelo convite. A live sertanejo de hoje está um pouco diferente, não é? Eu acho que o pessoal prefere a sertaneja. Então, como eu estava comentando, a doutora Érica Becker vai dividir aqui esse espaço com a gente para falar sobre o direito de família. A gente vê que as pesquisas do Google ela tem aumentado bastante agora, depois da pandemia, as pessoas têm colocado muito agora direitos de família e a gente vê como tem sido difícil para as pessoas elas chegarem a um consenso para resolver questões familiares. Então, a gente vai, aqui nesse espaço, falar sobre guarda compartilhada e pensão alimentícia. Na verdade, resolver conflitos familiares nunca foi fácil, né, Alexandra? E agora, nessa fase onde nada é mais fácil, tudo é mais difícil ainda, então o direito de família tem que realmente ter muito cuidado. Isso mesmo. A gente vê que alguns países já estão publicando o aumento no número de divórcios. A gente vê como as relações familiares elas estão sendo bem afetadas, né? Então, agora eu vou conversar um pouquinho com a doutora Érica, a princípio, sobre a questão da guarda compartilhada. E depois a gente vai falar um pouco sobre os impactos na pensão alimentícia. Perfeito. Ok? Primeiro, eu gostaria de pontuar aqui algumas questões com relação a como o sistema jurídico brasileiro ele vem se comportando de forma tradicional. Antes da pandemia, o que geralmente acontecia? A guarda compartilhada, ela sempre foi priorizada. Ou seja, o filho de pais separados, a prioridade foi que sempre eles tivessem, né, aquela convivência, tanto com o pai como com a mãe. Infelizmente, hoje, isso não pode ser muito cumprido, né? A gente tá falando aí sobre suspensão, sobre esse direito de visitação que está sendo muito impactado. E, embora a gente acostume muito a ouvir a expressão guarda, ou então direito de visita, a gente gosta de se reportar essa situação de uma outra forma e usar o termo direito de convivência familiar, Convivência. né? Isso. Porque Perfeito. pensar nos termos, guarda dá meio que uma sensação de posse. E visita, a gente está atribuindo uma É muito pouco, formalidade né? aos pais que desempenham tantos papéis na vida do filho, né? A escolha da escola que vai, os lugares que vão frequentar, o apoio emocional e financeiro. Então, atribuir ao pai e à mãe a condição de visitante
fica meio complicado. Exato, perfeito. Inclusive, assim, lhe interrompendo um pouquinho, eu acho que um fator importante para a gente destacar é o que é a guarda compartilhada. Muita gente sabe já que no direito a regra hoje é pela guarda compartilhada. Mas aí é muito comum chegarem clientes no escritório, mas eu não quero guarda compartilhada, eu não quero dividir meu filho, o filho é meu. Guarda compartilhada. Eu não quero, vai ser metade do tempo comigo, metade do tempo com meu marido. Não, não tem nada a ver. A guarda é relacionada a direitos e obrigações dos pais. Então, na guarda compartilhada, o casal definiu que vai ser guarda compartilhada, pai e mãe, em conjunto, tem que decidir as principais atividades da vida dos filhos. Ou seja, qual escola que vai estudar, qual o plano de saúde que vai ter, se vai fazer inglês, natação, balé, basquete, o que é que vai ser feito, qual vai ser o pediatra. Então, essas decisões importantes da vida da pessoa têm que ser tomadas em conjunto. Porém, na guarda compartilhada, se estabelece a residência da criança. Então, a residência vai ser com a mãe, a residência vai ser com o pai. A pessoa que não tiver a residência vai ter o direito da convivência, como você está falando. Tá? Então, assim, é importante a gente já deixar claro essa definição da guarda compartilhada, que muitas vezes assusta as pessoas, achando que é uma divisão de tempo. Quando, na verdade, a divisão de tempo é uma guarda alternada. É quando você fala que uma semana na casa de uma semana na casa do outro, 15 dias na casa de um, 15 dias na casa do outro. Então, aí não tem nada a ver com guarda compartilhada. E aí você, com certeza, no decorrer dessa live, você vai mostrar justamente o conflito que está havendo e quais são as diferenças nessa convivência nesse período de pandemia, tá? Aí eu não vou querer me expandir para eu não lhe atrapalhar. Imagina. Mas Mas ficou bem amarrada essa questão, né? É o direito que ambos os pais eles têm de participar de forma efetiva da forma do filho, né? Não é apenas passar o final de semana um na casa do outro, a semana com a mãe, o final de semana com o pai. Envolve bem mais do que isso, né? E agora, como... isso, Pode falar. oi, desculpa. E assim, acho que o principal no direito de família é a questão do bom senso, né? A questão do bom senso, onde o pai e a mãe, eles têm que colocar o filho não como uma moeda de troca, não como uma guerra, não com quem fica mais, não com quem ganha mais. Então, tem que haver o bom senso e prezar sempre pela melhor interesse da criança, né? Que a criança, o adolescente, é quem é o objeto dessa relação. Eles não têm culpa que os pais se separaram, eles não escolheram essa situação em que eles foram inseridos. Então, eles não podem ser os principais prejudicados por culpa dos pais. O prejuízo emocional sempre vai existir, mas o pai e a mãe podem saber contornar isso. Então, eu acho que a palavra que tem que ficar aqui o tempo todo é bom senso. E E aí, convivência familiar. isso, e aí já entrando um pouquinho no nosso tema, Alexandra, como é que para você fica essa questão da convivência do filho, no caso de pais separados? Como é que você enxerga isso? Está sendo uma grande dificuldade agora, né, nesse período. Principalmente nesse período de pandemia, né? Como eu falei no início, o judiciário, os pais que sempre prezaram pelo bom senso, que sempre procuraram em ter essa guarda compartilhada, em dividir responsabilidades e dividir o tempo também. Um filho agora, acordos judiciais que depois dos pais terem passado um bom tempo tentando se adaptar ao período pós-separação, pós-divórcio, regularizar como que vai ficar essa situação. O filho vai ficar com o pai, vai ficar com a mãe, passada toda essa dificuldade de adaptação, agora os pais estão se vendo obrigados novamente a se adaptar a uma nova situação. E acordos judiciais ou sentenças judiciais que foram arbitradas anteriormente e agora elas não vão poder ser cumpridas, né? Então é sempre a questão de priorizar o bom senso junto com o melhor interesse do menor. E agora priorizar a saúde. Isso, e o que é que deve ser levado em consideração em relação à saúde da criança quando os pais, por exemplo, trabalham fora durante a pandemia? De acordo com as decisões que vêm sendo tomadas e de acordo também com os pais que prezam pelo bom senso, pelo diálogo, questões com relação à saúde da criança são no sentido de saber se essa criança ela
faz parte do grupo de risco? Será que essa criança ela é cardiopata? Será que ela é diabética? Tem algum tipo de problema respiratório? Então, isso deve ser levado em consideração. E não só pela criança, mas também pelas pessoas que convivem com essa criança em casa. Geralmente, quando um dos pais se separam, tendem a voltar para a casa dos avós da criança, né? Então, será que a criança ela não convive também com alguém do grupo de risco? Então, isso deve ser levado em consideração. Além da saúde da criança, é levado em consideração também o trabalho dos pais. Será que os pais, um dos pais, será que fazem algum tipo de trabalho na área da saúde, que agora estão na linha de frente no combate a esse vírus, né? E Isso. se estão, então como fica? Como fica o contato depois com essa criança? E além de pais que não são da área de saúde, não são profissionais da saúde, nós temos também outros profissionais que exercem atividades essenciais e agora não podem trabalhar em casa, tem que estar mesmo na ativa, em contato com várias pessoas, e isso é um risco, não só para a criança, e voltando à questão das pessoas que convivem com essa criança. Imagina a situação de um filho que vai passar uns dias na casa da mãe, que é profissional da saúde. Essa mãe está em contato direto com pessoas contaminadas e depois essa criança que estava passando dias com a mãe volta para a casa do pai. Então, essa criança ela acaba sendo uma Um transmissora, vetor de transmissão. Isso. né? E um risco grande é porque as crianças, na maioria dos casos, elas são assintomáticas. Então, aí é um grande risco, não só para a saúde das crianças, mas das pessoas que convivem com elas também. E felizmente o judiciário está enxergando dessa forma e está sendo capaz de analisar caso a caso, né? Os casos que estão sendo levados estão sendo realmente observados em benefício não só da criança, porque se é questão do isolamento, a gente volta àquela palavrinha do início, o bom senso. Então, se você é pai, se você é mãe, você sabe que você pode estar expondo o seu filho mais do que o outro. Lógico que bate a saudade, lógico que você não quer ficar sem seu filho, mas a gente tem que pesar todos os riscos, né? De se ver, então, tá todo mundo em quarentena, será que tem necessidade de toda terça e quinta a criança ir para casa do pai, a criança voltar para casa, aí na casa mora um idoso, e aí ficar nessa situação, nessa exposição, quando hoje tem tantos outros meios que esse contato pode ser realizado, né? É verdade. Então, pelo bem-estar da criança e de todos os envolvidos, é um impacto para todo mundo, mas infelizmente nesses casos o judiciário tem falado em suspensão temporária dessa convivência com um dos pais. Isso, e aí eu ia justamente perguntar isso a você. A gente sabe que nem sempre o bom senso prevalece nas relações familiares, né? E aí, quando, vamos supor que eu sou mãe e o meu ex-marido estivesse trabalhando como médico, e aí eu posso simplesmente impedir a ida da criança, chegar para ele, você não vai, pronto, ou tem um mecanismo, como é que você enxerga isso? Voltando àquela questão que nós pontuamos no início, que a guarda compartilhada ela deve ser combinada entre os pais, ela pode ser flexibilizada também. Sempre que mudar a situação da criança ou dos pais, é importante que seja feita uma adaptação. Só que essa adaptação ela não pode ser feita de qualquer forma, não pode ser feita de modo unilateral. Só o pai decide ou só a mãe decide. Deve haver a conversa, deve haver o diálogo, o bom senso. Então, em casos que um dos pais impede esse contato sem motivo justificado, aí nós podemos falar no que chamamos de alienação parental, que é quando dos pais ele tenta prejudicar o vínculo da criança com o outro cônjuge. E nesse caso, o judiciário ele deve sim ser acionado. E eu falo de um dos pais impedir o contato da criança com um dos genitores sem motivo, porque tem casos que a gente pode olhar com outros olhos, como, por exemplo, pais que moram sozinhos, sem ninguém do grupo de risco, ou pais que moram no mesmo condomínio, praticamente
na mesma rua, no mesmo quarteirão. Quando a criança vai para a casa de um deles, ela vai sair de carro, da casa de um, vai para a casa do outro. Então, será que em situações assim, que o pai também não é profissional da saúde, está trabalhando home office, está em casa, está tentando seguir ao máximo a questão do distanciamento social? Então, será que em casos assim, quem está impedindo do filho conviver com o outro, será que isso é zelo, cuidado, proteção ou se é alienação parental? Então, nesses Isso, o casos, sentimento de vingança, de causar dor do outro, né? isso, é verdade. É importante que seja realmente observado caso a caso. E, mais uma vez, bom senso. Diálogo, Você, bom senso, é, que as pessoas possam realmente ter equilíbrio nesse momento, né? Não acredito que nenhum pai queira pegar uma criança, colocar a criança em risco só para prejudicar a ex-mulher, ex-companheira. É, então, assim, a gente tem que analisar de uma regra, da forma geral, acreditando que os dois juntos conseguem resolver. E quando realmente não conseguir, que também é comum, que o judiciário seja acionado e as decisões já estão surgindo de forma muito rápida, tá? É importante que se diga isso, que muita gente está achando que a justiça está parada, que o fórum está fechado. Não e está. tudo A vai justiça ficar cortou para mim o teu comentário, desculpa. e tudo vai ficar depois da pandemia, né? Tudo vai ser resolvido Isso, na isso, pandemia. não, a justiça está funcionando, inclusive eu sou testemunha que está até mais célere do que antes. Eu acho que como os Verdade. magistrados não estão gastando tempo Então, deles com audiência, a produção de despacho, os processos realmente estão funcionando com uma celeridade muito boa, né? melhorou. Então é importante que as pessoas possam estar indo a juízo para definir, através de advogado, na relação como vai ficar. Ou faz-se um acordo extrajudicial para ser levado a juízo, ou, se já tiver uma ação em andamento, uma simples petição mostrando a realidade e pedindo para que que o judiciário tome a decisão adequada, né? Verdade. E aí, pelo que você falou agora, eu me recordei de duas situações. Primeiro, com relação a onde é que esses acordos eles devem ser formalizados, né? Às vezes tem pais que eles estão conseguindo, através de diálogo, do bom senso, estabelecer de forma clara como é que vai ficar esse direito de convivência, só que isso deve ser tratado no judiciário. Tem pessoas que estão indo aos cartórios tentar resolver isso, e o cartório não é o ente competente, Não, porque se trata de direito de menores. E uma outra questão, isso. E precisa da intervenção do Ministério Público, né? Que o cartório não vai ter o Ministério Público para opinar e defender os interesses do menor. verdade. E uma outra questão é que nessa de sempre deixar para depois da pandemia, tem um outro assunto delicado que está seguindo agora em pauta, que é a questão do abandono afetivo, da autoalienação. Tem pais que estão deixando para resolver a situação depois e sequer estão fazendo uma ligação, uma chamada de vídeo para saber como o filho está. O que causa tanto prejuízo quanto a alienação em si, né? Isso, Então, os filhos precisam do amor desse pai e o amor da mãe. O amor de pai não substitui amor de mãe, nem a mãe de mãe substitui amor de pai. Então, os dois precisam cooperar e os dois precisam amar na mesma intensidade. E que as crianças possam sentir isso. Porque quando a gente tem na relação desses lados que não dão essa atenção à criança, a gente sabe os prejuízos que são. A gente sabe os danos que um pai que não seja amoroso, um pai que não seja atencioso ou uma mãe pode causar ao filho sequelas para o resto da vida, né? Então, um pai que agrida a mãe, por exemplo, a criança está vendo aquele dano causado para a criança vai ser um dano eterno. Dificilmente ela vai conseguir trabalhar 100% esse trauma que ela passou na infância. Então, é muito importante que a relação pai e mãe seja entendida como pai e mãe, não como ex-marido ou ex-mulher, né? Isso parece fácil de falar, mas nós como operadores do direito, é muito triste, e eu costumo dizer que quando tem reuniões, que quando eu acabo a reunião, a gente acaba destruída emocionalmente, você não acredita naquilo ali, e aí eu viro para o pessoal lá do escritório, eu faço, meu Deus, quando a gente pensa que já viu de tudo, aparece um pior. E, infelizmente, a realidade é essa.
E é muito triste a gente ver isso acontecendo. E é por isso que a gente que ama o direito de família briga pelo bom senso, briga para que as pessoas consigam ter paz, consigam fechar o ciclo de forma saudável, Isso. né? O direito à convivência familiar, ele é mais um direito da criança de conviver com os pais do que o contrário. Exatamente. Exatamente. Não é um direito do pai e da mãe. Eu não tenho direito de ver meu filho nos finais de semana alternados. Meu filho tem direito de me ver nos finais de semana alternados e eu tenho o dever de dar a ele uma convivência adequada. Que ele tenha prazer de esperar o dia da minha convivência. E não ele tenha o estresse, o nervoso, a angústia porque está chegando o dia de papai ou mamãe me pegar, né? Tem que se ter essa consciência dos pais, né? E o Alexandre, eu queria também saber o seguinte, a gente conversou anteriormente sobre as decisões judiciais que estão sendo tomadas. Eu acho importante você trazer para o pessoal uma ideia das possibilidades que estão sendo adotadas pelo judiciário nesse período de pandemia. Certo, né? Como a gente comentou, embora a gente esteja num período delicado, que o judiciário também aparentemente tenha diminuído as suas atividades, mas o que nós estamos presenciando aí é uma produção em massa agora dos magistrados. As coisas elas têm andado, né? Exceto na área criminal, que tem muito processo físico ainda, mas tem visto uma celeridade. E que bom que tem sido, né, visto. Porque nesses casos de alienação parental, ou nos casos em que os pais eles não conseguem entrar num bom senso, não conseguem aproveitar a oportunidade que eles têm de resolver qual a melhor situação, qual a melhor solução para o filho deles, nesses casos, em especial quando a saúde da criança ela está sendo posta em risco, a justiça ela deve ser sim acionada e como o pai e a mãe não decidiram, quem vai decidir agora é o juiz. E as decisões que nós estamos começando a ver agora, tanto pelos casos que eu venho acompanhando, quanto os casos que foram divulgados recentemente pelo IBDFAM, o Instituto Brasileiro de Direito de Família, em dois sentidos. No primeiro, no sentido de suspensão total da convivência familiar, só que é bom frisar que essa suspensão ela é de caráter temporário. Enquanto estiver durando esse pico da pandemia, o direito à convivência ele está sendo suspenso, né? Isso em casos, como a gente já comentou, de pais que são profissionais da saúde, de filhos que estão dentro do grupo de risco ou convivem com pessoas do grupo de risco. Então, em casos assim, tem sido suspensa esse direito de convivência em caráter temporário. E para Isso, suspense, lembrar que a gente está falando de suspensão pela justiça, não é a pessoa que quer suspender. Não. Né? Nos casos decisões judiciais. No caso que os pais eles não estão concordando e que a justiça, ela assim, quando está colocando em risco a saúde da criança, tem decidido dessa forma. E para suprir um pouco dessa presença física, os juízes eles estão aconselhando muito a questão do uso da tecnologia. E não estão apenas aconselhando, eles estão fixando isso em sentença. Estão fixando determinando horário para que a criança ela possa ter um contato através de uma videochamada, de uma ligação. E é bom a gente voltar aqui à questão dos pais eles tentarem resolver as suas diferenças, as suas desavenças e priorizar agora o melhor interesse do menor. Que a criança ela tem o direito de passar um determinado tempo com outro pai, de alguma forma, através de um meio virtual. E em se tratando, em especial, de crianças bem pequenas, que não têm autonomia de pegar o telefone, de fazer uma chamada de vídeo. Então, fica um incentivo e de forma fixada, através de uma decisão judicial, dia e horário para que aquele pai que está com a criança, ele faça uma chamada de vídeo e estimule ali a criança a passar um determinado tempo conversando com o pai ou a mãe. Isso, perfeito. E muitos já estão até marcando o horário, né? Eu já vi terça e quinta, de 8h30 às 9h, diz exatamente o horário dessa convivência, os dias estabelecidos, para que não tenha desculpa o genitor que tiver com a criança de não cumprir, né? Seja estabelecido realmente esse horário, inclusive levando em consideração a idade da criança, né? É como agora a gente está vendo que as escolas voltaram hoje com tecnologia. Pais, filhos, adultos estão se encontrando com os pais
através da internet. Então, se essa ferramenta for bem utilizada para as crianças, como você falou, com o apoio do genitor que tiver com elas, também vai ser uma ferramenta saudável e que vai dar para suprir um pouquinho desse momento que a gente acredita e espera que seja breve, né? Isso, uma outra decisão que está sendo tomada agora pelo juiz, sempre levando, né, em consideração as circunstâncias de cada um, a rotina, o local onde mora, o trabalho dos pais. Uma outra decisão que tem sido tomada agora é com relação à questão da divisão mensal. 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Porque aí vai priorizar um contato mínimo dessa criança, uma exposição na rua, por exemplo, 2 vezes no mês, e ela passa 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Agora, sempre levando em consideração a questão da rotina da criança, né? Como você falou, tem muitas crianças agora que estão tendo aulas em casa, então isso tem que ser analisado também. Se mora perto ou longe do pai, então a ideia é que se coloque a criança em menor contato possível com os riscos que tem, e dessa forma elas não possam perder tanto também a convivência familiar com um dos genitores, que é tão importante. Isso, até porque não adianta. Uma criança que o pai ou a mãe nunca leu um livro com o filho, nunca teve o hábito de acompanhar os estudos, não sabe nem quais são as matérias, a nota que os filhos tiram, que a gente sabe que infelizmente é comum, não adianta você achar que esse pai ou essa mãe vai nos 15 dias que está na casa dele, ligar o computador, deixar de trabalhar no seu home office para ficar acompanhando aquela criança e fazendo a produção necessária da escola dela. Então, assim, é um momento muito difícil, onde também isso tem que ser pesado. A criança não pode ser prejudicada de forma nenhuma, inclusive na sua questão escolar, que as aulas começaram hoje, e essa tecnologia, essa novidade, ainda vai ser surpresa e ainda vai dar os problemas por si só. Não precisa que os adultos piorem esses problemas. É verdade. A gente está falando muito em problema, mas a gente está tentando também trazer aqui algumas soluções, né? Um outro problema que tem surgido agora com relação à questão da crise econômica, muitos pais perdendo o emprego, fechando o comércio, então estão com vendas suspensas. Então, tudo isso tem impactado as finanças, né? Então, para entrar nesse assunto, doutora Érica, quais os requisitos assim, alimentícia, por exemplo? De uma forma geral, é importante que as pessoas entendam que a gente fala sempre do trinômio: necessidade, possibilidade e proporcionalidade na hora de estabelecer a pensão alimentícia. A necessidade é a necessidade de quem pede. Então, a criança que está pedindo, qual é a necessidade dela? Faz-se uma tabela, necessidades diretas, necessidade indireta, para vocês entenderem claramente. Necessidade direta é tudo aquilo que é pago diretamente em favor da criança, é a escola dela, é o inglês dela, é o cursinho dela, é o plano de saúde dela, então paga diretamente para a criança. E a despesa indireta, que são as despesas da casa que a criança se aproveita. Então, IPTU, condomínio, luz, água. Então, as despesas que vai ser dividida por pessoas da casa, por cabeça, para ver qual é a cota parte daquela criança. Então, a necessidade da criança se estabelece por essas despesas diretas e indiretas. Aí a gente vai para a possibilidade de quem paga. Então, aquele pai está sendo acionado na justiça. Ele pode pagar todas essas despesas? Pode. Então, vamos conversar aqui. Então, os pais, eles podem... não pode. Então, vamos reduzir as despesas da criança. Uma coisa que a gente ouve muito é: mas meu filho não pode ter o padrão de vida diminuído agora com a separação. Pode. Vai ter. Vai ter. Antes eram 2 trabalhando para botar dinheiro numa casa. Agora são 2 trabalhando para botar dinheiro em 2 casas. Obviamente, todo mundo vai diminuir o padrão de vida. Infelizmente, essa é uma das consequências do divórcio, que as pessoas têm que pensar e têm que ver como realidade, né? Então, vai se ver a necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. A proporcionalidade significa que não é pai e mãe que tem que pagar 50% da despesa dos filhos. Se um pai ganha R$ 2.000, a mãe ganha R$ 8.000, a mãe vai ter que sustentar proporcionalmente mais a criança do que o pai, ou vice-versa. Então, se estabelece esses 3 parâmetros, esse tripé, né? E aí, com isso, o judiciário vai e determina a pensão alimentícia, que pode ser ou
em valores fixos, você dizer tantos salários mínimos, ou no caso de uma pessoa que seja empregado de uma empresa, dizer vai ser X% do percentual, que muita gente acha que é 30%, não é 30%, tá? Vai depender da necessidade da criança e do salário de quem paga. Então, vai se estabelecer um percentual, ou algum outro mecanismo que o juízo entende como aplicável no caso, cada caso. Mas sempre levando em consideração necessidade de quem pede, possibilidade de quem paga e a proporcionalidade entre os genitores. Certo. Passada essa fase, né, da possibilidade de quem vai pagar e da necessidade de quem vai receber esses alimentos, quem pode pedir pensão alimentícia? Veja, a pensão alimentícia ela não é direito apenas dos filhos em relação aos pais. A pensão alimentícia pode ser, inclusive, pedida de pais para filhos. Ela pode ser pedida de filho para avós, nos alimentos avoengos, que são alimentos complementares ao do pai. Ele não substitui o alimento dos pais, tá? Mas ele serve como um complemento. Irmãos, então, assim, existem várias situações no direito de família onde a pensão alimentícia pode ser fixada. Não somente de filhos para pai, que é o mais comum, ou entre ex-cônjuges, que a gente fala geralmente de uma pensão temporária. Hoje em dia, dificilmente alguém consegue uma pensão vitalícia, né? A tendência é que as mulheres hoje trabalhem, então essa pensão, a gente até ouve muita expressão, ex-marido não é INSS, ex-mulher, então, realmente. Então, a mulher também tem que procurar o seu lugar no mercado de trabalho. Agora, existem casos de mulheres que foram subjugadas durante o relacionamento, que foram até por uma humilhação, um relacionamento abusivo, elas foram impedidas de trabalhar pelos seus companheiros, saíram do mercado de trabalho por conta dos companheiros, e aí você imaginar que de um dia para outro essa pessoa vai ter a cabeça no lugar, como eu digo, a cabeça no pescoço, para procurar um emprego, para restabelecer a vida, estar se sustentando e sustentar os filhos, é impossível, né? Então é quando a gente volta mais uma vez para a beleza do direito de família, onde cada caso tem que ser analisado, cada direito, e aí a gente vai ver a situação daquela mulher, se ela precisa e até quando ela precisa. Isso. Um outro questionamento que sempre é feito é com relação ao valor que deve ser fixado. Qual o parâmetro que a gente pode estabelecer para fixar esse valor? Isso, é como eu falei, o parâmetro é individual, né? Essa máxima, essa ideia de que 30%, não vai ser 30%, né? Vai ser um percentual sobre o salário fixo, descontando imposto de renda e INSS. Mas isso não significa que vai ser 10, 20 ou 30%, vai depender daquele tripé. Necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Não adianta uma pessoa que ganhe 50 mil reais, você pensar em uma pensão alimentícia de 30%, de 15 mil reais, com uma criança de 6 meses. Então, será que tem necessidade? Será? Tem. Então, porque a criança foi acostumada a vida toda, então todo mundo vê o padrão daquela criança é aquela, então vai ser os 30%. Então, se o casal tiver essa história, tudo isso vai ser analisado. Então, mas para outra pessoa, já os 30% aqui, não é necessário, os 15 mil reais não seria necessário, então não precisaria ser 30%. Então, é o caso a caso que tem que ser visto pelos magistrados. Isso. E que geralmente são com muita competência. Nós já vimos que o cartório ele não é o local mais indicado para recorrer a essas questões familiares. Então, alguém que precisa da pensão alimentícia, né? Como é que ela faz para ter acesso a esse direito? Isso. O primeiro ponto é procurar ou um advogado da sua confiança, ou a Defensoria Pública do Estado, que oferece advogados gratuitos, tá? Também competentes, realizam um ótimo trabalho. E aí a pessoa procurando ou esse advogado ou o defensor tem que entrar com pedido na justiça. O que é importante destacar aqui, Alexandra, é a questão a pessoa faz, eu tenho há 15 anos ele paga a pensão alimentícia para mim, mas eu nunca regularizei. Aí depois ele começou a não pagar mais. Eu fiquei cobrando, faz 3 anos que não paga. Doutor, eu quero entrar na justiça para pedir os 3 anos que ele não está pagando. Você não vai receber os 3 anos que ele está pagando. Por quê? Para você ter direito à pensão alimentícia,
o direito de executar aquela pensão, você Sim. tem que ter ela determinada judicialmente. Se ela não foi determinada judicialmente, você vai entrar para pedir para frente, mas o retroativo perdeu, né? E isso é muito importante, porque eu gosto muito de dizer que que a gente sabe que o direito aos alimentos não é um direito da mãe, não é um direito do pai que vai administrar, é um direito da criança. Então, muitas vezes, a pessoa faz, mas aquele homem que não sei o que, chega com todos os xingamentos, eu não vou pedir pensão alimentícia porque eu vou sustentar meu filho sozinho. Pronto. Olha, você pode ter direito a esse orgulho. É legítimo, você pode ter, tá certo? Você quer, quer. Agora, a pensão alimentícia não é um direito seu. Você tem que exigir do genitor, você tem que exigir da genitora. Se não quer usar o dinheiro na hora, não está precisando, bota numa poupança. E um dia, quando o seu filho crescer, pague faculdade, pague medicina para ele na faculdade privada, pega esse dinheiro, bota ele para fazer um intercâmbio, mas o direito de receber os alimentos é um direito do filho. E pai e mãe têm que preservar esse direito. Tanto é que na ação de alimentos, é uma coisa interessante, é que a ação de guarda, as outras ações de direito de família, é em nome do genitor entrando com a ação. A ação de alimentos é em nome da criança. Porque não é a criança é representada pelo seu genitor. Por quê? Porque ela é a detentora do direito. Isso, Né? é verdade. Além de todos esses questionamentos, essas dificuldades, essas peculiaridades, de olhar sempre o caso na sua singularidade, agora uma outra questão que tem sofrido, né, como a gente comentou no começo, é a questão da crise financeira, né? Pela crise financeira, alguns pais ou mães acham que podem ficar sem pagar a pensão alimentícia por conta da dificuldade financeira. Essa pergunta, como é que ela pode ser respondida? Não. A crise, infelizmente, ela chegou para a maior parte das pessoas. Mas o simples fato de você dizer estamos em crise não dá o direito de não pagar pensão alimentícia. Você tem que primeiro acionar o judiciário para eximir-se dessa responsabilidade ou diminuir o seu valor, tá? A pessoa que está nessa pandemia, não procurando o seu advogado, não indo na justiça recorrer do seu direito e simplesmente está deixando de pagar, provavelmente, na primeira briga que tiver, vai ser acionado e você pedir a prisão ou a penhora dos seus bens, né? Então, infelizmente, a pessoa tem que ter noção de que alimentos, para ser reduzido ou para ser revogado, precisa ser através de decisão judicial. Se o processo continua em andamento, já existe, você procura seu advogado, e ele vai, com a simples petição, mostrar a realidade, mostrar que a pessoa está quebrada literalmente, que não pode pagar tudo aquilo, e pede essa redução. Caso contrário, as consequências certamente vão vir no futuro. Eu acho que a gente vai ter uma enxurrada de processos de execução de pessoas que, na boa-fé, acertaram com a ex-companheira, ex-mulher, ex-marido, a situação de que não tinha problema, pode baixar os alimentos, mas depois a gente sabe que cobra. Verdade. A gente tem comentado que, infelizmente, né, o judiciário ele vai sofrer um pós-Covid bem complicado, bem delicado. O direito de Infelizmente, com muito divórcio, né? A convivência, eu não estou com números aqui agora, mas a gente já viu, caso de violência doméstica tem aumentado muito nesse período. Pessoas que, até por questão de bebida, estão bebendo mais, estão brigando mais dentro de casa, e é um fator muito preocupante o que está acontecendo nesse período de pandemia. A gente falou da questão da alienação parental das crianças, mas entre os idosos também, né? Então, é uma série de problemáticas que, infelizmente, vem surgindo agora. Uma outra questão também é que... E aí, só um minutinho, Alessandra, a gente volta, você vê que o tempo todo a gente volta para a mesma palavra, bom senso. Bom senso entre os genitores. Isso é o que tem que ficar no direito de família. Isso é o que os operadores do direito têm a obrigação de buscar. Eu costumo dizer que um advogado de direito de família, ele tem que ter a sensibilidade do processo. É diferente de eu atuando num processo civil, eu atuando num processo de família. Eu não posso nunca deixar de sentir aquele cliente, sentir a dor daquele cliente e ver como eu posso ajudar ele sem me envolver emocionalmente, porém, levando em consideração a dor que ele está sentindo. A dor que ele está sentindo, a dor dele, é grande o suficiente para destruir a vida dele.
Então, eu não posso olhar aquele processo como uma ação de indenização de um carro que eu tenha no meu escritório. Aquele cliente de família ele tem que ter atenção exclusiva, ele tem que estar com o telefone disponível. Então, é por isso que muita gente não encara fazer direito de família por conta desse fator psicológico envolvido e que o profissional do direito de família tem que estar apto para trabalhar com isso. E como eu sempre digo, o que eu gosto também é a situação do cliente chegar no escritório com a cabeça na estratosfera e a gente vê no final do processo a cabeça no pescoço, reconstruindo o relacionamento, bem com seus filhos, virando ciclo, fechando ciclo, virando a página. Isso é muito bom e a gente vê que acontece. Então, se você está passando por esse problema, saiba que vai passar. Você precisa ter bom senso, conversar com o seu advogado, que o seu advogado seja parceiro para lhe ajudar a resolver o problema. E não um aliado de briga. É verdade. Voltando à questão da pensão alimentícia, a gente tem visto que tem pais que não tiveram a vida financeira abalada e estão acionando o judiciário para pedir uma redução da pensão. Mas Isso. a gente sabe que um pedido desse não tem como ser concedido, né? Se a vida financeira do pai ou da mãe que paga a pensão alimentícia não alterou agora com a pandemia, então não tem para que se falar na redução. Agora, Exatamente. aos pais que não estão conseguindo fazer o pagamento agora, nesse período de pandemia, existe a possibilidade da prisão? Não, na verdade, a prisão ela agora está suspensa, tá? Já tiveram algumas decisões determinando prisão domiciliar, que eu, sinceramente, acho que todo mundo, a gente está também em prisão domiciliar. Isso não é pena nenhuma nesse momento, né? Então, processo meu que eu tinha possibilidade de ver uma prisão domiciliar essa semana, eu peticionei pedindo que seja suspenso para quando voltar a pandemia, porque as prisões não estão acontecendo. É, então, e até porque a própria prisão domiciliar, sem ter tornozeleira eletrônica, não tem eficácia nenhuma, não tem fiscalização, não tem nada, e a pessoa estaria perdendo meio que a chance de resolver o problema por uma prisão que não vai ser efetiva. Como a gente comentou, não tem nenhuma lei que determine, que fixe parâmetros agora, porque a gente sempre tem que usar o diálogo, o bom senso. O CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, editou uma recomendação agora para que os magistrados eles optassem pela prisão domiciliar mesmo, né? Que agora é todo mundo preso em casa, então isso não ia alterar nem impactar tanto a vida do pai ou da mãe que está deixando. Eu não quero, não. Já suspendi 2 processos, não vou mentir. Deixa para depois da pandemia para ver se os clientes recebem o direito quando sair o mandado de prisão de verdade. Porque, na verdade, eles não são presos, não, viu? Eles arrumam dinheiro e pagam. Aí, aquele dinheiro que não pagaram, aquela pensão que não pagaram. O dinheiro aparece. Um ano, o dinheiro aparece. Eu, graças a Deus, nunca precisei ver um homem preso. Sempre apareceu o dinheiro antes, quando o mandado foi expedido. Desativei os comentários aqui para a gente tentar seguir mais ou menos uma linha com relação à questão da convivência familiar, da pensão alimentícia. Estava querendo colocar aqui novamente as perguntas para ver se alguém que ficou com algum tipo de dúvida possa. Perfeito. Agora a gente já está em 43 minutos. Eita, deixa eu só fazer uma propaganda então, antes que o pessoal vá embora. Na próxima quinta-feira, eu vou estar participando de uma live com a doutora Andréa Epaminondas Brito, da 12ª Vara de Família do Recife. Está sendo promovido pela OAB Olinda, então, para ficar mais fácil, vai estar no site da OAB Olinda, ou se alguém da OAB Olinda estiver assistindo, puder colocar o link aqui nos comentários, eu agradeço, tá? Para o pessoal ter a visibilidade. Pronto, mas vai estar no Facebook da OAB Olinda, que aí vai ser na quinta-feira. Pronto, joia. Vai ser na quinta-feira, às 7 horas da noite. Então, se vocês também quiserem aprender um pouquinho com a doutora Andréa, eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa, onde ela vai estar falando em relação à importância da mãe no direito de família e vai trazer um pouquinho desses outros temas também para a gente. Certo. Vamos esperar aí o pessoal. Feita a propaganda, pode continuar. Um pouco mais.
Eu vou fazer uma propaganda também de um e-book gratuito que eu fiz por esses dias, falando sobre, né, o manual da família em épocas de pandemia. Então, quando acabar aqui a live, eu vou tentar fixar nos destaques aqui do meu Instagram e vou colocar lá o link para quem tiver interesse e acessar. Se estiver sentindo alguma dificuldade, pode mandar um direct que eu tento enviar com o maior prazer. Eu já vou querer, que eu quero aprender também. Cadê o pessoal da OAB Cadê? Não, Olinda. Não, mas aí o pessoal entra na OAB, na OAB. É. Ou então ou então no próprio Becker Madeira, que é o meu escritório, também está passando a live, Becker Madeira Advogados. Também já tem lá a propagandazinha da de quinta-feira, tá? Eu, Então, se não tiver ainda, eu coloco assim que acabar a live. Aí vocês também podem pegar a informação lá, porque essa vai ser pelo Zoom. Então, precisa fazer inscrição e só tem 100 vagas. Então, é melhor garantir logo para não ter perigo de ficar de fora, tá? Essa não pode ser na hora, não. certo. E será que a gente tem alguma pergunta aqui? Bora ver. Até agora não surgiu nenhuma. Observa. Eu vou. E se os pais, aqui, se um dos pais Ah, achar que deve sair falar com em a criança, por exemplo, observou se as crianças fila no banco. Nesse caso, assim, aciona o judiciário, adiciona. Sempre que você vê que o pai ou a mãe está colocando em risco, o a criança. filho está colocando em risco o filho, a integridade física ou mental da criança, o judiciário pode e deve ser acionado, tá? O direito de família. Vocês estão, eu estou aparecendo ainda? Cadê? O Tá. direito de família, ele se baseia muito no princípio do melhor interesse do menor. Então, o direito da criança sobressai em relação a qualquer outro direito. Então, se você está vendo que aquela criança está sendo levada para uma fila de banco, está sendo exposto por um dos pais, que é a pessoa que deveria proteger eles, logicamente o judiciário pode ser acionado, e aí vai cair naqueles casos que a doutora Alexandra falou em relação à perca até do direito de visita nesse período de direito de convivência no período da Covid, da quarentena. Certo. Nós já estamos com 47 minutos, pertinho de encerrar. Conseguiu localizar mais alguma? Alguém está apertando aqui qual é o meu Instagram. Eu estou no do Becker Madeira Advogado. Becker, Becker, Madeira Advogados. Tá? Lá, inclusive, a gente quase que diariamente coloca informações atualizadas, não só direito de família, como previdenciário e trabalhista. E também tem o Instagram, o YouTube do escritório, que a gente posta vídeos, caso alguém tenha interesse também de aprofundar um pouquinho algum assunto. A gente, na medida do possível, está atualizando esse material. E eu quero o seu e-book. Pronto, eu vou deixar ele como um link na minha bio. Gente, eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos aqui. A gente está com 46 pessoas ainda. Que bom que é um tema que despertou o interesse e as pessoas conseguiram ficar até agora. Voltando à questão do bom senso, é o que a gente tem priorizado muito agora. Bom senso e uma postura conciliatória, que antes de Doutor acionar o Silvio, judiciário, eu que tenho que agradecer a confiança do senhor. Ele está agradecendo aqui muito por eu ter aceitado, mas eu que realmente agradeço a confiança de vocês, essa oportunidade. Desculpa lhe interromper, mas o presidente falando, a gente tem que ah, dar atenção. muito obrigada. E eu vou deixar também aberto para que as pessoas que tiverem alguma dúvida posterior, que não conseguiram lembrar agora, que elas possam entrar no Instagram da doutora Érica e também possam entrar no meu, ou até mesmo também aqui no da UAB Palmares Estão e mandar pedindo, alguma. estão pedindo para você também dizer seu Instagram. Certo, o meu é Alexandra Iris, @Alexandra Iris. Isso. O Alexandra ALEXS, né? É isso. Isso, o XS. Gente, Pronto, eu não Alexandra aí. vou localizar as perguntas aqui. Eu acho que tá aqui na notificação. Eu tô com medo de apertar entrar. Deixa eu ver se eu acho também. Mas eu acho que é isso, eu acho que ficou claro. É, Qualquer coisa, a gente está à disposição, tá? Os dois Instagrams já estão disponíveis. Vocês podem fazer perguntas diretamente para tirar dúvidas, a gente vai responder com o maior carinho. Se puderem acessar a bio. A Eita, eu câmera. virei. Eu fui Foi, e tentar agora? colocar nas perguntas, aconteceu a mesma coisa comigo. Olha, Pronto, sim.
e ainda virou para a parte bagunçada, mas tudo bem. Não, mas tá todo mundo. Pronto, mas Gente, é isso, Alessandra, para agradecer de ai, coração essa confiança de vocês. Espero que eu tenha atendido as expectativas. Estou à sim, sim. disposição sempre que vocês quiserem me convidar novamente. Tá? Adorei lhe conhecer, adorei debater com você. Parabéns pela competência. Obrigada, Você parabéns. foi extraordinária e mais uma vez obrigada para doutor Silvio. Ok, doutor Silvio, E obrigada. agradecer ao doutor Paulo Joviniano, né, o presidente da OAB Olinda, que Sim, foi quem me indicou para também, viabilizou esse encontro. certo. Gente, a gente vai ficando por aqui. Até mais. E mais uma vez, muito obrigada pela presença de todos. Até mais, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau.